Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, Boituva. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Planeta Terra, que está conectado no Marielas da TV Boituva. E hoje eu vou fazer uma entrevista com esta loirinha linda que ela se chama Lourine. O nome dela já diz, já representa essa pessoa delicada. Ela é uma bailarina profissional e ela vai contar pra gente sobre esse universo do balé e todas as questões que as mães se preocupam, às vezes, de colocar a filha no balé, se vai ter perigo, de causar uma lesão e ponta de pé, enfim. Todas as curiosidades sobre o balé vocês vão ver daqui a pouquinho. E antes de começar, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Espaço Ângela, que produziu meu cabelo, e a Clama Roca, que produziu o meu figurino. E também aproveitar para fazer um aviso para vocês que o Outubro Rosa está lá no Instituto Selfie, com uma programação de vários eventos. Eu vou postar na minha página do Facebook, Mundo da Mariela, mais tarde. Então, vocês confiram lá e prestigiem, tá bom? Para apoiar a prevenção do câncer de mama. Boa tarde, Lourine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada eu. Gente, a Lourine, o nome dela é Lourine Tonhato. Ela é bailarina formada pelo Royal, que é uma escola da Inglaterra. Ela é chique, gente, não é, né? Não é a bailarina, não sei, né? Tem muitas escolas aqui no Brasil também, ou aqui não? No Brasil, hoje em dia, tem o Bolshoi, mas o Royal mais antigo aqui, que veio para cá. Né? Na verdade, não veio, né? A gente que traz as professoras para cá. Ah, que legal. Vocês percebem, gente, que toda bailarina tem essa leveza de movimentos, tem essa delicadeza, né? Os gestos ficam muito bonitos. Uma vez bailarina, sempre bailarina, né? Sempre. Isso? A gente não consegue relaxar. Tá sempre na postura, não tem como. Deixa eu ficar mais assim, para não destoar tanto aqui. Bom, ela é professora de educação física também e pós-graduada em personal trainer e musculação. E nem isso te tirou a delicadeza, né? Não. Você sabe que ontem eu fui dar aula numa academia antiga, que eu fazia balé, e a minha professora de balé falou assim, olha, você mesmo dando aula de ginástica tem toda a linha do balé, não perde mesmo. É para a vida inteira, gente. Ai, que lindo, eu acho muito, muito bonito. Minha filha faz balé e eu já vejo essa leveza dos movimentos quando ela vai reproduzir, né, a coreografia e fica com a mãozinha, eu acho uma fofura. É isso mesmo, é tão bonito. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 4. Ah, então é a fase tão bonitinha que as mães choram. Vai ter apresentação, eu vou chorar com certeza. E você é de Boituva mesmo? Não, eu sou de Tatuí, na verdade, mas eu estou aqui trabalhando em Boituva já fazem 18 anos. Olha, faz tempo já. Conhecida, já deu aula para muitas bailarinas mirins aqui? Sim, eu tenho bailarinas que hoje são casadas, têm filhos, os filhos estão comigo, e assim vai. Ó, quem me recomendou você foi a Kátia, que é minha, para quem não lembra, ela é minha personal trainer e ela foi aluna da Lourine também. Isso, ela foi minha aluna bem criança, ela saiu, ela estava adolescente, muito talentosa, inclusive. E eu estava comentando com ela hoje, de manhã na academia, eu falei, Kátia, mas você ainda tem a postura de bailarina, aquela coisa bonitinha, delicada. E me fala mais, Lourine, sobre o seu trabalho. Você falou que você fez essa pós, né, em personal trainer, mas hoje você atua mais com o balé ou com a ginástica? Olha, é bem dividido, na verdade, né? Eu não consigo ir só numa área, porque eu acho que se eu ficasse só em uma, eu ia sentir falta da outra, né? Então, assim, eu fiz a educação física porque a dança estava me pedindo, por conta do CREF, que é um conselho, né, que ia entrar na dança. No fim, até hoje não entrou, porém, eu sempre gostei de ginástica. E aí, casou que entrei nessa área de ginástica também. Então, hoje é bem dividido, né? Meio balé, meio ginástica. E não tem como escolher. Para mim, é muito difícil. Eu imagino. Eu gosto também de fazer várias atividades. Então, eu também não sou só apresentadora. Então, eu sei. Sou dentista, sou coach. Não dá para ficar numa coisa só, né? Não, é bom a gente diversificar. Nós, seres humanos, temos potenciais, várias potencialidades, né? E tem pessoas que gostam de se especializar muito em uma coisa, se aprofundar, mas às vezes é bom a gente diversificar. Eu acho que esse é um exercício bom até para a mente da gente. Eu também acho. O que eu não consigo, assim, o que eu consigo, na verdade, o que eu tenho certeza é que eu sempre quis dar aula. Então, nas duas áreas.
Uhum. Então é isso. Tem um propósito de ensinar, Sim, de compartilhar sim, conhecimento. É isso que eu gosto, né? Que legal. Agora, conta a curiosidade sobre esse seu certificado da Royal. Conta. O Royal, ele é uma escola da Inglaterra e quem é responsável pela essa escola é a Rainha Elizabeth. Então, o meu certificado, ele tem a assinatura da Rainha Elizabeth. Então, é assim, as professoras, elas têm que ser licenciadas pelo Royal para poder dar essa certificação. E a gente passa por exames, vem uma examinadora de fora, de outro país. É uma responsabilidade muito grande para a bailarina, né? É um exame um pouco mais caro, então não é tão acessível. Eu fiz até o 8º ano, me formei como bailarina e fiz um depois ainda, que é uma formação de professora. Mas não consegui ir para frente, porque daí eu teria que fazer como se fosse uma faculdade. E aí eu já estava fazendo a faculdade de Educação Física, eu tive que escolher, né? Mas quem sabe um dia ainda faço. Nossa, gente, imagina, ter um certificado assinado pela Rainha da Inglaterra. Isso é bem legal. Não é para qualquer pessoa, é bem legal. Hein? Ai, gente, como é bom entrevistar gente importante. Eu falo que Boituva aqui só tem gente importante, vocês não acreditam? Você viu? Aí, ó. Que mais? Ah, sim. E os adultos? Você dá aula de balé para adultos também? Dou aula de balé também. Aí a gente encontra 2 categorias, né? As meninas que estão voltando depois de adultas, né? E quem quer começar depois de adulto. Então, eu tive uma experiência em Tatuí, de uma turma de 3 anos de balé, todas adultas, nunca tinham feito, e conseguiram ir até para a sapatilha de ponta. Então, foi bem interessante. A aula é completamente diferente, a execução técnica é um pouco mais difícil, porque o corpo já não é tão flexível, já não é tão forte. Muitas vezes, as mulheres têm muitas lesões, principalmente no quadril, que é comum em mulher. Então, eu tenho essa dificuldade. Porém, a aula é muito dançante, ela é muito agradável. Diferente das crianças, que é uma técnica mais pesada, mais chata. É só criança para aguentar mesmo. Elas têm mais paciência, né? Tem, acho que não tem outras coisas. Mas eu acho pensar. que é super assim, válido. Quem tem vontade, não teve oportunidade, tem que procurar. Seja balé, seja jazz, dança de salão, tem que fazer. É tão bom dançar, gente. É um alívio para a alma, não é? Sim, nossa, muito boa. Viu? E as crianças que dançam balé, a partir de que idade que pode começar? Tá, a gente recomenda a partir de 3 anos, se a criança já estiver madura. Quando a gente fala madura, é a criança que já fica sem a mãe, sem chorar. Né? Entra na sala com a professora e já fica sem chorar. Porém, a gente tem o tempo da criança. Se a gente vê que passou 30 minutos, a criança não quer mais, ou ela faz outra atividade, dentro da sala de aula mesmo, ou ela vai embora com a mãe, sem problema. Porque cada criança tem um tempo. Mas a gente divide o balé entre baby class, que é de 3 a 6 anos, e aí vem os anos, né? A partir de 7 anos. 1º ano, 2º ano, até o 8º, que ela se forma, mas não para o estudo. Aí tem as especializações. Vai treinar PADD, que é dança de 2, vai treinar repertório, outras coisas. Então, se ela fizer balé desde a infância e fizer a formação, com 15 anos já é uma bailarina profissional? Esse seria o certo. Numa escola profissionalizante seria isso, porque elas fazem aula 2, 3 vezes por semana, às vezes 4, né? Se a gente tomar como base o Bolshoi, que veio para o Brasil, elas fazem aula todos os dias, elas fazem aula de piano, porque elas têm que aprender as músicas, elas fazem aula de francês, porque elas têm que aprender a nomenclatura. Então, com 15 anos, uma bailarina já está formada, tem companhia. E em escolas, como que é o nosso caso aqui, a oficina de artes, escola particular, ela vai se formar um pouco mais tarde. Porém, se forma. Com 15 anos, está uma bailarina bem bonita já. Que interessante. E aí, sobre as lesões? Quem já viu aquela foto que é meio chocante de uma bailarina na ponta do pé? Na verdade, só aparece a sapatilha, um pé com a sapatilha e o outro pé, gente... Todo judiado, né? Judiado, torto, esfolado. É assim que fica? Olha, se faz muito exercício, é assim que fica, tá? Eu peguei com um estudo para trazer para vocês, não quero que vocês se assustem, nem quero assustar as mães. Isso aqui é um estudo, ele é da Unesp de Bauru, ele é de uma companhia de balé de Boston, eles fizeram uma pesquisa entre 1 ano, e eles viram que do corpo de baile teve 137 lesões em 1 ano, e 73% em membros inferiores, né?
Então, quando a gente fala assim dessas lesões, são lesões de grandes companhias, tá? Porém, se a bailarina ela tem uma predisposição genética, pode ser que tenha algumas lesões mesmo com poucas aulas, tá? Dessas lesões podem ter bursites, que é uma inflamação que dá nas articulações. Aquele do pé, que você falou do pé feio, a gente tem o calo mole, o calo duro, que é calo sobre calo, que é de muita... É de ficar muito... O tecido da sapatilha com o pé, esse contato, sabe? Então, ela vai fazendo uma fricção, e é bolha, é calo, calo em cima de calo, e fica daquele jeito. Tem bastante lesão em tornozelo, tem bailarina que fratura tornozelo e nem percebe, tem várias microlesões, tem as tendinites, que mais? Continua assustando? Mas tudo é tratável, gente, tudo é tratável, tá? Eu tive uma lesão também em um tendão, que ele rompeu só o colágeno, então eu não tive tanto problema, que é um rompimento de grau 1, mas se vai até o grau 3, que é um rompimento total, aí tem que fazer cirurgia. O que eu vejo assim muito no meu dia a dia? Eu romper o tendão do isquio, que foi um que eu rompi, que a maioria rompe, que é de muito alongamento, muito estiramento, e deformidade no pé. Então, o joanete vem, que o joanete você vai... Ele é como se fosse um calo, né? Como a gente faz muita ponta de pé, é a mesma coisa que usar um sapato de bico fino. Então, você faz muito esse movimento. E o dedão, ele vai indo para dentro. E esse calo vai saindo para fora. Se ficar muito dolorido, inflamar demais, também é caso de cirurgia, né? Eu fiz balé muito tempo, faço ainda, meu pé não é horroroso, tá? Não é horroroso. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você mostrar, não precisa. Mas olha, eu tô vendo na sandália, tá bonitinho. Tá tudo fechadinho, mas não é, tá? Mas eu tenho bailarinas assim com pouco tempo de aula e com o pé todo calejado. Então, vai muito da disposição genética. Né? Mas assim, não assustem, tá? O balé ele é muito bom, tem muitos benefícios. Vamos falar das coisas boas do balé, né? Dos benefícios do balé. Então, assim, para criança, né? A gente sabe que uma aula de balé para criança não vai ser um quartel-general. Você tem que fazer isso. É uma coisa mais lúdica. Isso. De 3 a 6 anos, na verdade, a criança ela vai ter um estímulo à dança, às vezes não só para o balé clássico, tanto é que a gente incentiva os meninos também a virem fazer, por mais que não queiram ser bailarinos. Quer fazer um hip hop depois. Ele vai desenvolver coordenação motora, musicalidade, companheirismo na sala de aula, foco, porque a criança de 3 a 6 anos não tem foco. Então, ela tem que ter um foco na aula. E é aquela coisa que eu falei, cada criança tem um período. Tem criança que 20 minutos acabou. Ela não quer mais. Tem criança que passa 1 hora com você e quer mais. Então, tudo isso você desenvolve, tudo através de brincadeira. Mas no balé, no Baby Class, a gente coloca alguns exercícios de dança para a criança já se envolver nesse mundo do balé. Mas é a partir dos 7 anos que começa realmente a técnica do balé. Que a gente começa a pedir algumas coisas a mais. Uma curiosidade, as mães sempre me perguntam assim, quando que minha filha vai fazer esse braço, que é da 5ª posição? Na verdade, até 6 anos, ela não está preparada para fazer esse braço, porque ela não tem musculatura para segurar. Por isso que a gente faz muito braço de borboleta, braço de passarinho, que ela está fortalecendo toda essa região. Então, às vezes, a mãe tem que entrar na sala de aula, tem que assistir, a professora tem que explicar o que está acontecendo, né? Uma brincadeira bobinha de correr chutando bumbum. Para que serve? Para fortalecer posterior de coxa, porque depois ela vai precisar. Então, é para isso que serve o balé de 3 a 6 anos. Então, imita o passarinho, a borboletinha. Isso. Não tem um que pega a laranja, coloca no cesto. Isso, que é o alongamento, trabalhar os planos alto, médio, baixo. A gente trabalha giro, porque no balé a gente tem alguns movimentos básicos, que é estender, flexionar, girar, saltar. Então, eu tenho que já começar a induzir, né? E a musicalidade, principalmente. É muito bonitinho, realmente. Assistir uma apresentação. E quando vocês fazem a apresentação, mistura adulto com criança ou é só... A gente mistura no espetáculo, mas não na mesma coreografia. Porque a gente não tem só criança trabalhando com a gente. Em um espetáculo só de criança, aconteceria assim, ó. Você vai ver. Você vai querer assistir sua filha e querer ir embora. Porque você está lá por ela. Então, a gente tem que dar uma misturada.
E a criança é que leva a plateia. Não adianta, leva a mãe, o pai, a avó, o tio, se deixar, leva até o cachorro. Então, é o que enche. E é o mais legal, é o mais bonitinho. Entendi a dinâmica. É uma a criança dinâmica. enche a plateia, mas a plateia não vai se entreter com a Com as apresentação das outras. crianças dos outros. Não, eu Só sei com bem, as bailarinas profissionais. eu sei que aí- isso, eu sei bem como que é, sabe? entendi. Esses pais aí. Entendi como é que funciona. E a história dos pezinhos de pinguim? Que a bailarina faz esse movimento, né? Dos pezinhos abertos e fica andando assim mesmo? Então, tem criança que faz o balé e leva esse pé aberto para o dia a dia, né? Eu sempre indico que elas no dia a dia andem com os pés fechados. Por quê? É uma posição anti-anatômica, né? Essa posição ela foi criada no balé antigo porque as apresentações eram feitas em arena. Então, quem sentava dos lados tinha que ver a bailarina. Então, ela abriu o pé. Porque antes era tudo fechado, os pés, né? Então, foi se abrindo tudo. Só que é uma posição que prejudica tornozelo, prejudica joelho, prejudica quadril. Então, você vai fazer exercícios dentro da sala de aula para melhorar esse andeor, que a gente chama. Mas, no dia a dia, é bom segurar. Mas o que você mais vê é bailarina andando com pé de pato, por aí. E elas acham lindo. Viu? E voltando às competências, né, que a criança pode desenvolver. Você falou sobre melhora de foco, né? Dá mais senso de disciplina também ou não? Muito, porque a criança ela só tem a referência da casa. Ela não tem uma referência de uma escola, né? A maioria não tem. E quando você pega uma criança que não vai na escola, uma criança que já vai na escola, a diferença também é enorme dentro do balé. A criança ela tem que saber que ela tem uma entrada na sala de aula, ela tem uma rotina de exercícios e ela tem a despedida. Até ela entrar nessa disciplina demora um pouco, né? Então a gente tem bastante chororô nas salas de aula, né? A gente sempre pede para a mãe ficar lá fora, porque qualquer coisa a gente chama. Mas ela vai criando essa rotina, essa disciplina de obedecer aquela ordem. E isso ela vai levar para a vida inteira. Então a bailarina, geralmente, ela é muito organizada, muito disciplinada, muito focada. Tem gente que fala que bailarina é chata. A gente é chata mesmo, porque a gente aprendeu, exigente, porque a gente aprendeu a fazer o melhor. A gente aprendeu a respeitar a ordem da aula, né? E a gente vai levar isso para a vida inteira. Tem criança que demora mais. Tem criança que não entra na ordem, porque não foi feita para o balé. Mas tem um monte de dança, gente. Bota para fazer outra coisa. Vai dançar outra coisa. Importante é fazer alguma atividade, Isso, né? alguma atividade. Que mexa o corpo, que faça algum exercício, que goste, né? Acima de tudo. Isso. E que desenvolva o que falta para ela. Eu percebo que crianças que fazem o aula de balé, elas vão melhor na escola. Elas têm um raciocínio lógico melhor na matemática. Então, elas aprendem outra língua, porque os passos são todos em francês. E a gente fala, ó, esse passo chama tal, significa tal. E elas decoram. Vão assimilando algumas palavras e aquela língua acaba se tornando mais familiar. Isso, é uma coisa que elas não teriam acesso, né? Sim, com certeza. Nossa, que universo. É um universo mesmo. Universo. Viu? E por que você foi fazer faculdade de educação física e não faculdade de dança? Então, eu estava bem assim confusa no que eu ia fazer na época. Mas a gente tem um conselho que é o Conselho de São Paulo, que é o CREF, e ele estava para entrar nas aulas de dança, de balé também. Então, eu precisava desse conselho, dessa carteirinha para poder dar aula. E aí, na época, eu falei, então, vou fazer educação física, senão não vou poder dar aula de dança, né? Hoje em dia, eu sempre incentivo as minhas alunas que me perguntam também, faço dança ou faço educação física? Para fazer a educação física, porque ela te abre um leque maior, né? Porém, eu tenho alunas que fizeram dança, estão dando aula em escola, né? Mas as alunas que fizeram educação física me parece que trabalham com mais coisas, como a Kátia. Tem uma abertura maior, né? Eu não me arrependo, gosto muito de ter feito a educação física. Uhum. E você, inclusive, trabalha com isso, né? Eu trabalho bastante. Eu sou professora de academia e eu trabalho numa empresa como treinadora. Então, eu dou treinamento para professor. Então, conta para o pessoal como é que é. Esse treinamento é de outro país, isso, não é isso? Eu vou contar. É uma empresa que chama Radical Fitness. Ela é da Argentina e aí a gente tem uma sede em São Paulo. A Radical Fitness, ela produz alguns programas de treinamento, de sala de aula. É uma aula coletiva. E a gente traz para o Brasil. Então, chegando para o Brasil, os treinadores, eu sou uma treinadora, a gente vai para as academias e dá o treinamento para o professor. E o professor tem que se licenciar, tem que passar, ele faz uma prova
porque ele tem que estar apto para poder aplicar essa aula na academia. Mas o que é mais legal nesse programa é o cuidado que eles têm em criar o programa, que seja um programa seguro para dar para os seus alunos na sala de aula. É um programa que você consegue mexer para atender vários públicos, né? Porque a gente sempre fala que o público da manhã não é o mesmo público da noite, né? De manhã as senhorinhas e de noite é o pega, né? Que é a criançada que a gente fala. Então, a gente dá um suporte. A cada 3 meses você tem um material novo, você tem uma reciclagem, né? E é uma empresa que é uma potência, está em mais de 60 países. As músicas são todas produzidas num estúdio, né, por causa dos direitos autorais. É uma empresa bem grande. Ou seja, facilita o trabalho de quem tem uma academia. Muito, muito, porque daí é padronizado. Então, o seu professor da manhã, ele vai ter o mesmo padrão de treinamento do professor da noite. Aí não tem aquela reclamação do aluno. Eu gosto mais do jeito. Pois é. Às vezes pode ser no âmbito pessoal, mas não da aula. Mas da si, técnica, né? A técnica vai ser apurada igual. Isso que é bom. Então fica a dica. Você que é dono de academia, que está querendo dar uma inovada, uma reciclada, pode contactar a Lorine nas redes sociais. Depois eu vou deixar o link do Instagram. E é isso. Que mais, Lorine? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos falar da sapatilha de ponta, né? Que é bem polêmico também. É bom que a gente esclarece para as mães, né? A gente tem muita dúvida. A sapatilha de ponta, que idade que coloca, né? Fisiologicamente, a gente acredita que a criança com 11 anos ela está pronta. Porém, tem criança que amadurece antes e amadurece depois, né? Eu sou uma pessoa que fui para a ponta com 14 anos, né? Não vou contar aquele segredo lá. É que eu comecei a fazer balé clássico tarde. Eu comecei balé clássico com 12 anos, né? Comecei a dançar com 7, mas o balé só com 12. E aí eu tenho muita criança, e às vezes a mãe que vem assim me cobrar, né? Quando que minha filha vai entrar na ponta? Então, calma, sua filha tem que estar madura. E quando eu digo madura, é uma maturidade muscular, uma maturidade articular, senão eu posso dar um monte de problema para ela. Uma bailarina de 50 quilos, quando ela sobe na ponta, na sapatilha de ponta, ela tem uma pressão de 300 quilos no pé. Então, você imagina o ossinho do pé. E uma criança que ainda está em crescimento, então eu vou frear esse crescimento dela. E aí vai dar um monte de joanete, vai crescer para outro lado. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Quando a gente vê que a criança já tem aí uns 4 anos de balé, tem um repertório bom de movimento, está forte, a gente indica a sapatilha de ponta. E precisa ter uma maturidade também psicológica, porque dói. A sapatilha de ponta dói, gente. Então, a criança tem que querer muito, porque ela vai passar por uma fase, o pé vai ficar feio, vai esfolar, vai ter bolha, um monte. Suportar a dor é o segredo. Você falou para mim que uma vez você quebrou também o dedinho. Gente, eu não acreditei que ela me contou. Conta a história para o pessoal. Não é para fazer igual, tá? Mas é que foi assim. O atleta, ele tem ela suporta a dor muito mais que uma pessoa normal. Então, eu estava ensaiando no palco, já no dia do espetáculo, e meu pé torceu, ele virou. E fez uma bola aqui no meu pé. E eu tinha apresentação, eram 4 apresentações, à tarde e à noite, e tinha 2 coreografias de ponta. Uma delas era um solo. Como que eu ia não fazer? Fiz. E aí, o meu dedinho não doeu, na verdade. 6 meses depois, eu fui fazer uma ressonância no joelho, porque estava doendo. E aí, eu falei para o médico, vamos fazer aqui no pé também, né? Para ver o tornozelo. E aí, ele falou, você quebrou seu dedinho. Só que já estava... Você já tinha sarado tudo, sabe? Então, eu dancei com o pé assim mesmo, com a dor. E a gente tem bailarina tem essa mania de dançar com dor. Não é para fazer, tá? Não é para fazer. Não imitem. Não é exemplo, tá? Mas acontece. Só para saber que realmente dançar com dor é um mal necessário, né? Para quem quer ser bailarina. Porque a gente treina muito, né? Então, você imagina... Eu que não dancei em companhia profissional, imagine quem dança. Lidar com o corpo, lidar com a dor todos os dias, é a sua profissão, né? Uhum. É gelo. E os alongamentos, né? Flexibilidade também dói, né? Dói. O treinamento dói muito, né? Às vezes eu falo assim, a bailarina, ela não tem que gostar só do balé, só da dança, do palco. Ela tem que gostar do processo. De fazer aula, de fazer alongamento, de cada dia superar. Não é fácil você superar a sua dor todo dia, né? Então, tem que ter muito amor pela arte mesmo, viu? Quando a gente vê aquela beleza no palco, aquele espetáculo lindo, aquela sincronicidade ali, tem muita dor por trás. Tem muita coisa, tem muito choro, olha, tem muito desespero,
muito grito. Muita disciplina, muito foco, muito tudo, né? Ah, então tá bom, Lorine. Eu acho que, bom, de tudo que eu me propus a perguntar, já tá tudo aqui. Você vai deixar seus contatos, né, na minha página. Vou eu vou deixar compartilhar. Tanto para o balé, onde eu dou aula aqui, né? E para ginástica, quem quiser fazer treinamento, né? Vai ter o da empresa lá e vai ter o meu. Aí você pode tirar as dúvidas lá, que eu explico tudo direitinho. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente. Muito obrigada, Lorine. Obrigada pela oportunidade de falar com as mães aqui, principalmente, que têm dúvidas, tá? Ah, eu fico muito feliz sempre de compartilhar informação com vocês. Você não ficou com medo, né? Como mãe de bailarina. Não, Então de tá jeito bom. nenhum. Então tá bom. Tchau, pessoal. Boa tarde.